Olá pessoal, oi Ana Pio. Olá, hoje a gente vai bater um papo com Daniele Viola, da Companhia Libélulas, sobre o espetáculo dela Quando as Flores Caem. Quem ainda não viu o espetáculo pode ir lá no canal do YouTube Anima Rua On e assistir o espetáculo enquanto a gente vai chegando. Dá tempo. A gente está aguardando a Daniele Viola. Daqui a pouco ela se conecta e a gente vai bater esse papo aí sobre essa caixa Quando as Flores Caem. Só um pouquinho que eu já estamos fazendo a conexão. Plasticonírica chegando. Cia Libélulas entrou. Deixa eu só ajustar uma questão técnica aqui que eu não fiz antes. Gente, desculpa por isso. Eu já te chamo, tá, Dani? Só um pouquinho. Que eu preciso fazer uma coisinha aqui com essa câmera. Só um pouquinho, tá, Dani? Eu já vou aceitar. Deixa eu só colocar aqui um cabo. Então, pessoal, agora sim, vamos lá. Mais ou menos meio de revesguei, mas tá bom. Meio torto. Vamos lá, vou aceitar a Dani aqui. Cia Libélulas. Tá aguardando aí a conexão. Olá, Consegue me tudo ouvir? bem? Tô te ouvindo. Tá dando um pouquinho de... Fala de novo, fala mais um pouquinho. Peraí que eu vou pôr o fone, talvez fique melhor. Tá bom. Pronto, consegue me ouvir melhor? Consigo. Tá eco ainda. Dá eco um pouquinho. Acho que eu não consigo deixar melhor que isso. Tá bom, não tem problema. Talvez se você baixar um pouquinho, também não sei se interfere, que ele dá um som mais alto assim. Vamos ver. Eu tô ajustando minha câmera também, parece que eu tô meio torta. Aí. Então, pessoal, vamos chegando, esperando o pessoal chegar um pouquinho. Enquanto isso, eu apresento a Anima Rua On. Essa é uma mostra de teatro de formas animadas de rua que acontece dentro da programação Fringe do Festival de Teatro de Curitiba. E, excepcionalmente, este ano, em razão da pandemia, a gente está realizando de maneira online. Para quem ainda não assistiu o espetáculo da Dani, que é Quando as Flores Caem, corre lá no YouTube, dá uma olhadinha, a gente vai conversar sobre esse espetáculo hoje. É um teatro lambe-lambe e é um espetáculo que usa a técnica de sombras, bem interessante. Então acompanhem a programação. Hoje também teremos bate-papo mais tarde, às 20 horas, com as caixeiras. Amanhã a gente segue a programação no YouTube com espetáculos novos. Tem as meninas do Cuno Títeres, que são do Paraguai, que é a Carola, está no Paraguai, e a Tesa Rivarola, que está na Islândia. Por conta de ser online, conseguiu participar também da Anima Rua com a gente. Então vamos lá. Agora acho que o pessoal já se conectou. Só um pouquinho, preciso fazer um detalhe aqui. Pá, 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 pá. Dani Viola, da Companhia Libélulas. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo fixar, mas não tem problema. Então, Daniele Viola é da Companhia Libélulas. Vou fazer a apresentação oficial.
Formada em 2015 em Florianópolis, atualmente está atuando em Ribeirão Preto. Tem 5 espetáculos, sendo a linguagem de sombras um ponto em comum entre eles. Daniela Viola vai nos contar como tudo começou e ela está na nossa mostra com o espetáculo Quando as Flores Caem. Quer se apresentar um pouquinho, Dani? A nossa corrigindo que eu me formei em 2019, Ah, tá. em artes cênicas e 2018 eu entrei para o mestrado, então estou mestranda em teatro. Certo. Fora isso, tudo ok. Eu só fico meio nervosa, assim, dessas coisas aqui, olhando. Eu te vejo, mas eu tô falando aqui com o meu celular, que é muito doido, né? É estranho essa coisa, né? E a gente também não se conhece pessoalmente, Então, né? Ainda, tomara que a gente consiga realizar em uma rua presencial no próximo ano, quem sabe, né? Claro que tomara, eu todos fiz estão várias convidados. adaptações para levar o quando as flores caem, diminuir tamanho para ficar mais fácil transportar. Fiz pequenas modificações exclusivas para Anima Rua, mas que pena. Puxa vida. Próximo a gente vai. Próximo é. Então você está em Ribeirão Preto e a Companhia Libélulas, trabalha em Ribeirão e Florianópolis. Então é você e Então, mais porque alguém, ou não? o grupo ele se formou em Florianópolis e os outros 3 integrantes estão em Florianópolis. Eu estou em Ribeirão. Então, Tá. essa mudança ela é recente. Eu vim para cá fim do ano passado, que minha família é daqui. E aí a gente ia começar um novo processo à distância mesmo. E abril eu ia para lá. A gente ia começar um novo processo de montagem. E aí a ideia é a gente trabalhar um pouco assim à distância, porque eu precisei vir para Ribeirão Preto. Mas o grupo, a gente situa ele em Florianópolis e Ribeirão Preto, E o tá? grupo é de Mas 2015, é isso o ou grupo, não? o grupo é Ah, de 2015. O grupo é de tá. Então 2015. é essa informação que estava ali errada. É, O a grupo é de formação 2015 e você fez uhum, a tua formação em 2018, né, que você disse? concluí. 2019. Desculpa, eu acho que eu falei errado. Mas assim, o grupo, ele atualmente formação tem a Laura Gedós, o Fabrício Gastaldi e o Igor Gomes. A primeira formação é um pouco diferente, a gente foi modificando um pouquinho, mas o grupo somos em nós 4, a maior parte em Floripa. E esse grupo ele vem da UDESC ou nada a ver? Tô Da pirando. UFSC, a Da Federal. UFSC. Nós Uhum. somos da Federal. E E aí, aí, e é um grupo que trabalha com teatro de sombras. não necessariamente, porque a gente começou com É que a gente mistura várias coisas, porque a minha área específica, que eu tenho uma formação mais forte, é iluminação, eu sou iluminadora e atriz. O Fabrício, ele é performer e trabalha com arte e ativismo. A Laura, ela é do teatro de animação também, trabalha com máscaras e diretora de arte. E o Igor é novo, a gente conhece ele ainda pouco, mas ele tem um trabalho forte também no teatro de animação. Eu, Laura e Igor, nós trabalhamos há alguns anos no FITA, né, logística de transporte, de hospedagem, vários setores ali. Então, cada um tem um perfil e aí a gente vai criando os espetáculos. Então, a gente tem espetáculo de teatro performativo, teatro de sombras, teatro sombras e máscaras. Então, a gente é mais híbrido do que falar de sombras ou outra coisa. O Lambi Lambi está ganhando um pouquinho porque eu tenho conseguido produzir mais com o Lambi Lambi, porque tem a questão da distância, eu consigo me resolver mais, então. E eu, como iluminadora, gosto mais do teatro de sombras e pesquiso mais, então as sombras acaba saindo um pouquinho mais na frente. Então você podia contar pra gente como que foi a tua primeira experiência com o Lambi Lambi, como que o Lambi Lambi chegou até você?
Então, estava aqui tentando lembrar como que foi, porque foram dois eventos muito próximos. Quando eu estava na graduação, acho que foi 2014 ou 2013, e aí eu fui para Florianópolis, e lá é muito forte a questão do teatro de animação. E aí, 2013, 2014, tinha uma colega que estava trabalhando com teatro de sombras. Desculpa, teatro Lambi Lambi, perdão, tá tudo Uhum. misturado agora. Teatro Lambi Lambi. E os professores já falavam alguma coisa, então já tinha alguma proximidade. O FITA chegou a trazer, e também, em algum momento desse mesmo ano, eu voltei para Ribeirão e tinha o Teatro de Caxeiros, tá? Eu não lembro, não lembro exatamente o ano que foi, mas eles tinham acabado de se formar e estavam oferecendo uma oficina, e aí eu fiz a oficina. Eu já sabia o que, que era o Lambi Lambi, e aí eu fui experimentar com eles, vi a caixinha na época do Jobert, que acho que não integra mais o grupo, vi o processo de montagem, fiz uma caixinha ali durante a oficina, mas ela não foi para frente. Então eu tenho esse meio, eu não consigo ter a lembrança exata se foi com o pessoal daqui de Ribeirão que estava fazendo ali, estava começando a trabalhar com o teatro ambulante, ou se foi na universidade, porque foi assim muito próximo e eu não consigo lembrar o que, que veio primeiro. Mas situa entre esses dois, aqui em Ribeirão e Floripa, que eu comecei assim, a ter um contato maior com o Lambi Lambi. Uhum. E quando as flores caem, surge dessa oficina com os Não, cacheiros ou não? Não? não, não. Um tempo depois, aí só em 2018, que eu estava voltando para Floripa, estava em outro estado, que não era, eu estava em Ouro Preto, voltei para cá, e aí comecei um curso de teatro de animação no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina, e dentro do IFSC eles tinham FINTA, que era um curso de formação inicial, que na época era coordenado pelo pela Alex de Souza, a Gisele Sesconeto, desculpa se eu falei o sobrenome dela errado, mas a professora específica dessa linguagem era a Maísa Carvalho, que agora ela está em Brasília. Então, a gente tinha um curso de formação em teatro de animação focado para o teatro de Lambi Lambi, que era uma das turmas, e a outra em máscaras. Eu fui selecionada para o Lambi Lambi. E aí, durante um ano, a gente trabalhou a formação. Foi um processo um pouco mais longo. Apesar de ser um ano, foi no segundo semestre que a gente começou a pesquisar, de fato, o Lambi Lambi. E aí foram 6 meses ou 4, 5 meses para desenvolver quando as flores caem. E aí a gente foi passando. Era uma turma de 15 pessoas, pouca gente desistiu, acho que os 15 terminaram. E eram pessoas bem diversas, assim. Então, tinha gente que era do teatro mesmo, gente que era artista plástica, artista visual, tinham pessoas ainda que estavam no ensino médio e não tinham contato com teatro, o que foi muito importante, porque era um processo que cada um fazia o seu, mas a gente via muito e tinha muita colaboração, o que tornou os processos muito mais interessantes, porque tinha o feedback de muita gente. Claro, da Maísa, que dava um direcionamento mais pontual, mas eram mais 14 pessoas vendo ali você desenvolver e dando a sua visão ali enquanto espectador. E isso faz muita diferença do que vou fazer agora sozinho. E o que aconteceu com a segunda caixa, a gente também a gente fez em um grupo, numa oficina, aproveitei a oficina para desenvolver a caixa, para ter essa troca, mas esse momento do IFES que foi mais intenso porque foi um período bem longo. Foi bem longo, assim, a gente foi bem detalhado o processo, então teve um estudo, assim, bem aprofundado. E daí, essa é o que a Maria Clara estava nessa turma ou não? Sim, a Maria Clara Sim. tava. Sim, sim. Ah, Ela então é isso. aí, no fim, ela foi dar o rolê dela lá no Nordeste, apresentar a caixinha dela, um monte. E É, a aí a gente gente se tem encontrou em Salvador no festejo.
E ela me A gente contou. apresentou, a gente apresentou algumas vezes aqui, aqui não, em Florianópolis, que a gente juntava alguns, porque não foi todo mundo que seguiu com o Lambi Lambi, né? Todo mundo saiu com a caixinha, mas não foi todo mundo que conseguiu ou tinha a intenção de continuar apresentando, mas alguns mantiveram. E nós fizemos algumas apresentações, assim. Nem sempre a Maria Clara estava junto, mas em alguns momentos a gente falou, não, vamos lá, vamos apresentar e vamos tentar no chapéu. Vamos tentar no chapéu. Teve uma vez que a gente chegou a fixar preço, ela, não, R$ 5, estávamos em quatro, e aí tinha uma amiga que foi junto e ela fez a função do dinheiro. E super rolou. Embora a gente fosse, será que as pessoas vão pagar? Se a gente colocar um preço, as pessoas pagam. As pessoas pagam. E Aí, era preço, é uma né? dica. Funcionou naquele, porque a gente tava num parque, tinha muito movimento, a galera já tava lá e fizemos uma plaquinha e tinha essa pessoa, né? Quatro apresentando, e a Mari tava ali, ela lá buscava a gente, amava a gente, falava comigo, tava na função dos trocos, que a gente ia juntar tudo no final e dividir. Então ela já recebia dinheiro, já colocava na nossa caixinha, já pegava troco de um e fez um bem bolado e as pessoas pagavam. Rolou Que assim. bom. Isso, a Maria Clara estava junto, e aí foi iniciativa dela, na real. Ela era uma pessoa legal para se conversar sobre, né? Falou assim, não, vamos colocar preço, as pessoas pagam sim, a gente. Se a gente fixar. Não, vai dar, vai dar, vai dar. E, É, a ó, Maria Clara, inclusive, que foi a disparadora, assim, de Papo Lambeiro, também motivou a gente fazer o Anima Rua online, porque já no início da quarentena ela me mandou mensagem, falou, eu queria fazer alguma coisa para a gente continuar a conversar sobre o processo das caixas e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e foi, mas no fim ela acabou que não pôde assim estar junto, né? chegou a falar Mas comigo também, só que é muita coisa. Foi. Bom que muita coisa. alguém conseguiu organizar e fiquei um pouco com medo, assim, o online. O online Mas não é a mesma experiência, né? Mas todo esse movimento que está acontecendo é interessante, né? Essa coisa, essa troca, enfim. E aí você gostaria de falar, queria que você falasse um pouco do processo da sua caixa, como foi a construção dramatúrgica, as escolhas. Alguém me falou, o Pedro da Plasticonírica falou que assistiu a sua live com a Graziella, do Penumbra, né? E que você falou que a tua caixa tem cheiro, tem alguma coisa assim. Se quiser, conta pra gente um pouco do processo. a história, que o nosso processo foi muito, vamos começar a pesquisar materiais, imagens, só que eu tenho dois pontos de partida que se encontram no fim. O texto, a dramaturgia, ele é sem texto, mas partiu de um texto escrito. Ele foi escrito em 2015, quando eu ainda fazia uma aula de dramaturgia, e eu falei, vou fazer só em rubrica, não vai ter fala, vai ser só rubrica. E aí eu coloquei lá o elemento, era uma árvore, o vento, as flores e as pedras. E meu professor, quando ele leu, ele falou, não dá para fazer isso no teatro. Mas ainda assim, eu fiz a escrita mantendo um modelo arquitancial, então o personagem principal tinha um objetivo, tinha um opositor, tinha uma estrutura assim de escrita. Guardei esse texto. E aí, durante o processo ali de estudar o Lambi Lambi, eu voltava para casa, um dos dias eu estava voltando para casa e onde eu morava nem sempre tinha ônibus, eu morava, era bem assim, fim do morro, e aí era um dia claro, estava andando, olhando para cima, aí eu olhei para a árvore, e aí tinha aqueles dias de sol, assim, que não tem uma nuvem no céu, eu estava olhando, e aí eu vi a sombra numa folha, tipo, a sombra da folha na folha, eu peguei uma folha no chão, comecei a fazer sombra da minha mão na folha, aí peguei outros, nossa, elas têm desenhos diferentes,
E aí eu fui subindo o morro e estudando as folhas, né? Eu falei assim, nossa, acho que eu posso usar aquela dramaturgia que eu escrevi, posso fazer a tela de folhas, e aí que, tipo, que tem as primeiras, na verdade essa aqui é a primeira, né, que eu fiz, que é mais resistente. E aí eu comecei ali a testar essa tela, aí eu descobri que folhas são muito fortes e não dava para fazer uma moldura no papelão, porque elas, de um dia para o outro, ela conseguia deformar o papelão, o papel solal também deformava, e aí eu precisei fazer com madeira, porque a madeira ela não dava conta de puxar. E aí eu comecei a investigar como que eu ia preservar essa tela, eu testei, como que chama? Resina de pedra, que tinha aqui na casa dos meus pais. Em uma das férias eu vim e falei, vou testar isso. Só que ela matou inteira as folhas, ficou marrom, ficou parecendo uma pele. Ficou até interessante. O problema é que tinha um cheiro muito forte e a pessoa entrar na caixa e sentir o cheiro de resina. E aí eu fui experimentando materiais para conservar essas folhas, até que eu cheguei numa resina à base de água e que mantém por bastante tempo. Essa tela aqui, ela tá desde 2018, as folhas não morreram, só que ela tem uma qualidade ali enquanto uma qualidade orgânica, que ela é mais grossa, são folhas de Florianópolis. As que eu peguei aqui em Ribeirão, elas são folhas mais finas, deve ser da característica aqui, né, do clima, cerrado, então deve ser folhas mais finas, eu não sei. E aí elas duram menos. Aí eu fiz essa tela, e aí eu falei assim, bom, preciso pôr isso numa caixa, como que eu vou fazer? E aí eu fui testando diferentes formas, fazer em forma de fazer a caixa toda comprida, e aí no meio eu colocava tipo um suportezinho para só encaixar a tela, né? Não deu certo, porque aí eu era muito limitada no movimento. Aí eu encontrei isopor, comecei a experimentar com isopor só para ver as possibilidades que eu poderia ter de forma de caixa, até achar o formato que ela é hoje. E aí eu comecei a experimentar com a luz. Naquele momento eu já tinha tela, eu já tinha uma estrutura, forma pensada, e aí eu precisava fazer as silhuetas, e a princípio eu tinha desenhado, e aí a Maísa falou, tudo é orgânico, talvez pensar em colocar galhos mesmo, só que eu não consegui fazer isso com tudo. Então, hoje eu tenho uma mistura de várias coisas. Então, a árvore hoje ela é Deixa eu com desativar os radiografia. comentários aqui. Pra gente ver. Pronto. Então, aqui ela é com radiografia, e aí eu passei tinta preta, spray. Só que antes ela era no papel sola ou papel, papel Paraná, cada lugar tem um nome. Agora ela tá assim, fiz um esquema só de encaixe com... esqueci o nome disso aqui. Depois eu lembro. Acrílico, alguma coisa assim, não. É o acetato mais grosso. Acetato. Acetato mais grosso. E aí a árvore, agora ela tá um pouco mais cheinha de flores, né, nessa reforma que eu fiz. Então ela tem galinhos de parreira, que eu tenho agora aqui em casa, com um palito de churrasco, que eu dei uma lixadinha, prendi aqui, e as flores são de acetato com verniz vitral. Ela era tudo bem maior. Conforme eu diminuí a tela agora, tudo ficou um pouco menor. E eu tenho aqui o vento, que eu não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver se... Que é no acetato. Com um ímã, porque aí para eu coordenar todos os elementos, mais duas lanternas, eu preciso ter esquemas de fixação. Eu já vou mostrar ali.
Então, e isso eu fui descobrindo na hora que eu me deparei, ok? Eu tenho três, a princípio, três silhuetas, eu tô com duas lanternas, eu vou precisar dar um jeito de fixar. E aí foi onde eu encontrei o imã e essa mesinha que eu consigo espetar as coisas para poder ter esse movimento da luz. A princípio eu estava lá com a lanterna e com o celular, eu não tinha duas lanternas ainda. E aí eu comecei a testar os filtros de cor, gelatinas. E aí eu vi que ela dava uma distorção muito grande, porque acontecia a tela, ela era de folhas diversas, e elas funcionavam como os filtros, então elas barravam algumas cores e deixavam passar outras. E aí tinha uma mudança muito grande. Aí eu pensei assim, vou trabalhar só com a temperatura de cor, né? Que é a sensação que a gente tem, tipo, o branco mais frio, que é um pouquinho, a gente tem a sensação de ser mais azulado, e o quente, que é aquela sensação um pouquinho mais amarelada. Vou trabalhar só com a cor branca mesmo, e aí comecei a experimentar, e aí eu fiz uma lanterna de lata, que essa aqui eu fiz com LEDzinho na pilha. Eu tinha um interruptor, aí eu acabei mudando, eu fui mexendo, porque era mais fácil deixar só ligado, e aí eu só levantava O LED que você usa é aquele super LED ou o pequenininho? É pequenininha, é 3 watts. É um LED de 3 watts. Não, desculpa, é 1 watt, 3 volts. E aí eu usava com duas pilhas. Tinha colocado o interruptor, mas eu acabei tirando depois. E aí eu comprava ele que fosse o branco quente, para eu ter esses dois tipos de luz. Agora eu já não uso mais a lanterna porque ela descarregava muito rápido, e aí depois de 1 hora ou 1 hora e meia apresentando, ela já estava bem fraca. Aí eu carregava mais de uma lata dessa, porque eu fiz algumas. E os LEDs eram diferentes, nunca consegui o LED o mesmo branco quente, era muito diverso, enfim. E aí eu mudei só para lanterna. Eu tenho lá uma lanterna com LED normal, de um LED também. E aí eu coloquei uma gelatina âmbar nela. Porque aí no fim, em relação com a tela, ela ficava muito próxima do branco quente. E aí antes eu usava um isopor para fazer um furinho, porque tem um momento que eu dou tipo um zoom num detalhezinho de uma folha subindo. Agora, para essa lanterna, eu uso uma tampinha. Lá naquela lata eu fiz um isopor do mesmo formato e furei e passei fita para não esfarelar. E aí eu só encaixava, né? Eu pegava a lanterna, fazia assim e subia, para ter destreza ali na manipulação. Esse aqui me exige outros movimentos. E aí durante o processo, ok, cheguei estou trabalhando com duas lanternas, já tenho aqui a forma, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a pesquisar, tipo, como que eu entro aqui a luz? E aí a Maísa, ela vem e fala, olha, você tem uma tela muito bonita, começa por ela, assim, antes de ter a sombra. Então é onde eu tenho aquele movimento da luz, é a luz e tela, eu não tenho silhueta ainda. E aí eu começo a pesquisar ângulos nessa tela. Então, né, ela entra aqui e aí ela vai movimentando o ângulo. E aí eu trabalho ali com o movimento da luz até entrar a primeira silhueta. Aí é loucura, né? Porque aí eu tô aqui, porque eu consigo recortar a tela e direcionar o olhar. Então, eu trago a luz aqui, eu tô encaixando coisa. Ela volta, olha, tem coisa aqui, encaixa ali. Aí na hora que eu abro, tá tudo junto. E aí eu vou trabalhando com essa ideia de movimento. Ainda cada apresentação, eu tenho uma variação. Eu tenho ali o roteiro, mas varia ainda, porque a cada apresentação eu vejo um movimento muito legal da sombra e eu, vou fazer isso, e aí apresentei 10 vezes, já começo a ver outra coisa, então eu tenho a sensação que eu tô sempre descobrindo, assim. Então,
o efeito da sombra, ele tende a mudar conforme as apresentações, porque eu ainda vou vendo coisas legais e vou movimentando ali. Então, né, ele tá muito vivo para mim, então eu tô sempre experimentando alguma coisinha ali diferente, o movimento do vento, porque aí eu começo a entender esse material que é o vento, que é um acetato muito mole, então o que ele pode fazer. Então, nas apresentações eu experimento muito. Junta isso, eu estava ali desenvolvendo a dramaturgia. Eu não conheço muito de edição de som, mas eu sei um mínimo ali, eu tenho um, um programa que eu consigo ali dar uma editada, colocar efeitos. E aí, novamente, a Maísa fala, não, olha, a dramaturgia, ela também tá junto, a dramaturgia do som, ela tá junto. Se a gente pensar ali a dramaturgia de conjunto, então nada tá sozinho. E também na época eu estava já no mestrado pesquisando isso, a não hierarquia dos elementos, então eu estou contando em etapas separadas, mas eles foram acontecendo tudo meio que junto, ali a tela, a luz, o som, e eu fui experimentando, né? Eu só coloco em etapas porque eu não consigo falar tudo ao mesmo tempo. E aí tinha esse som, que aí era uma música que eu já estava ouvindo há algum tempo, que tinha... Porque minha referência de flores, de árvore, era a árvore de cerejeira, flores de cerejeiras. Então, isso me trazia algo japonês, e aí eu já pesquisando há um tempo esse áudio em outro idioma que me remetesse muito ao japonês, que eu encontro essa música, e aí eu tenho o elemento de movimento ali do vento, aquele desenho, e aí eu começo a trabalhar com o efeito do vento junto com a música, e aí eu começo a criar ali o áudio, e aí eu vou ensaiando, né? O computador ficava ali do lado, e eu começava a fazer, cronometrar. Inicialmente era uma caixa de 5 minutos, um horror, porque cansava muito. Então, quando a gente terminou as caixas, nas 2 primeiras apresentações, né, foram 2 dias, foi muito cansativo, eu ficava 5 minutos, e aí para arrumar tudo de novo, porque tinha um momento que caía as folhinhas e eu precisava catar tudo. E aí depois dessa apresentação, não, preciso reduzir. E aí eu retomei o estudo ali da movimentação para reduzir o som. Então, a partir do que eu consegui fazer de síntese do movimento, eu fui sintetizando, eu fui encurtando ali a música, né? Mas é porque eu fui ajustando. Porque eu sou muito apegada à sombra, então eu falo assim, que lindo, as pessoas precisam ver isso por mais tempo. Eu olhava e achava, que lindo. E aí era difícil para mim, né? Para eu poder cortar ali. Mas aí eu Aliás, superei todo isso. espetáculo de sombra ele tem muito essa coisa do tempo, né? Tem muito essa coisa do ritmo da sombra, que é uma coisa que é difícil também de apurar, né? Porque às vezes você precisa de um tempo a mais para chegar naquele ponto, e ao mesmo tempo, quando para quem está assistindo, é uma coisa assim, né, que vai. A sombra tem todo um tempo próprio também, né? Não, mas eu consegui, assim, dali, assim, é porque eu gostava muito daquela imagem. Então, olha, tá vendo essa tela? Ou, tipo, porque tem um momento que eu passo por eu passo pelas flores, né? E aí eu passava toda, passava a árvore inteira. Agora eu passo só assim, né? E aí depois, na hora que abre, deu tudo, assim. Então, mas eu achava lindo. Assim. As pessoas precisam ver isso, eu pensava. E aí foi o processo, vou encurtar isso aqui, porque eu preciso, não dá, porque para eu conseguir apresentar para mais pessoas e para não ser tão cansativo para mim, porque parece pouco, né? A gente falando assim, mas é muito, muito. E ainda minha caixinha é mais longa, né? Tem 3 minutos e 8 segundos, se a gente considerar só. E era a mais longa de todas. Aí
Tudo Meus gatos bem. pularam aqui, desculpa. Tudo bem. Você levou um susto tão grande. É que ele pula bem na janela e fez um barulhão. Mas tá tudo bem. Tá bom. Voltamos. Bom, é, basicamente, se quiser eu consigo, eu deixei ela montada aqui, a caixinha, se quiser eu consigo mostrar ela, pra vocês verem. Deixa eu Queremos. andar Acho com, que todo mundo tá curioso pra ver. deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Aqui, deixa eu botar. Opa, deixa eu... Tá, essa é a tela, ficou tipo um quarto menor. E aí eu desenvolvi outras estruturas, né, para prender ela aqui. E obviamente ela me dá menos trabalho para fazer porque são menos folhas, né? Se a gente comparar com aquela grandona ali. E aí, ó, deixa eu tirar ela aqui. E aí eu tenho, tipo, isso aqui é de movimento do começo, né? Que aí é a folha que entra. Ela tá sempre diferente porque, né, elas aguentam por um tempo, né? Deixa eu acender aqui, não sei se melhora. E aí dentro dela, tipo, é muito simples. Aí eu só fiz uma gavetinha para eu conseguir tirar as florezinhas que caem. É isso. A tela do... Deixa eu mostrar a tela pela frente. Ela não tem muito, assim, Ela deu um pouco de de... sombra na tela ali. Deixa eu ver se eu consigo com... Talvez mostrando com a luz, ela fica mais... Eu já acho ela bonita assim, na verdade, né? Né? A luz, ela desfoca um pouco, né? Ela estoura, né? Mas já dá pra ter Mas uma é noção, né? legal, acho que dá pra ver melhor assim como é, né? Né, o vídeo, ele tá muito bem gravado, então dá pra perceber bem e assim, ele muda conforme a tela muda. E a cada apresentação, essa aqui ela tá inteira ainda, mas abri um pouquinho. Mas eventualmente eu refaço elas. E aí um elemento que acho que eu esqueci de contar sobre, cadê? Deixa eu pegar aqui. Que são para eu fazer as folhinhas caindo, eu fiz umas folhinhas de papel. E aí foi também o processo de pesquisar qual era a folha, qual papel que caía mais lento. E aí era pica-papel, e aí jogava para ver ela caindo. E essa era é aquele papel que tem caderno de desenho, aquele mais molinho. Mas foi assim, foi o processo também de ir investigando como o papel caía. Então, peguei um pedaço, mais ou menos no formato da florzinha, algumas grandes, outras pequenas, né? E ficava jogando elas. Né? Que esse é o elemento que eu jogava por aqui, né? Que aí ela vem por frente da tela. Enfim. Mas ainda ela cai bem rápido, ao meu ver. Mas foi o melhor que a gente conseguiu, porque na época a Gisele ela foi me trazendo um monte de papel. Todo papel que tinha no IPSC, até papel higiênico. Papel higiênico era muito difícil de preservar ele. E de tempos em tempos eu também tenho que fazer mais flores, porque principalmente quando a gente apresenta para a criança enfia a mão e pega. Tudo bem, né? Porque às vezes eu perco com o vento, porque venta, elas, né, fica ali pelo espaço. As crianças colocam a mão e começam a catar florzinha. E elas estão com cheiro, por causa que a caixinha é isso. E aí eu tenho um outro lambe, né? Mas aí a gente conversa depois, se couber no... Deixa eu virar aqui.
Eu não sei se contemplou tudo da. Contemplou, eu acho que sim. Deixa eu ativar de novo os comentários para ver se a gente tem perguntas. A Jo comentou aqui sobre a não hierarquia dos elementos, que é muito boa essa definição para dramaturgia. É bem Essa ideia interessante isso. eu tenho usado no mestrado, mas eu estou trabalhando especificamente com máscara e iluminação, porque eu tive que fazer um recorte, porque não tem tempo, mas não especificamente para dramaturgia. Então, é pensar ali o espetáculo como um todo. Então, eu vou começar ali o processo e não vou deixar a luz lá para o fim, depois está tudo pronto. Mesmo vale para figurino, cenografia. E aí, como que é esse processo de criar tudo, de estar ali tudo interligado, e que geralmente alguma coisa vai se perdendo. E é não especificamente para dramaturgia. Pensar a dramaturgia assim também é muito legal, porque aí você está criando a dramaturgia considerando todo. É que, assim, não sei, né, como é o trabalho dos demais, mas o lambe-lambe, acho que quando a gente está ali, Uhum. já na dramaturgia, você realmente tem que estar já, né, pensando em outras coisas, porque, não sei, geralmente tem muita gente que faz o lambe-lambe sozinho, não é? E aí você pode não saber de som, mas você tem que saber o que que você quer com esse som, né? Você quer... Porque tudo, como é um espetáculo muito curto, eu penso, todas as indicações são já referências e você já conduz o público para onde você quer conduzir, né? E aí, de repente, às vezes você não precisa exatamente de uma ação de um boneco, né? Mas uma indicação de cenário você já leva para aquela atmosfera ou um som ou alguma coisa assim. Então é uma coisa que quem faz lambe-lambe, eu acho que já, né, tem que sempre estar nessa Isso eu consegui ver mais. pensando Tanto nisso, né? o pessoal do Lambi Lambi, porque você tá ali vendo o todo, então você consegue coordenar tudo. E o pessoal do teatro de sombras, né? Porque não tem como você trabalhar a silhueta sem a luz, e aí você precisa considerar a forma, você precisa, porque a imagem ali é a dramaturgia, então é muito difícil separar, né? Quando a gente olha ali para o teatro Lambi Lambi, quando a gente olha para o teatro de sombras. Ainda acho o teatro de sombras mais forte, porque eu não sei, talvez seja porque esse meu olhar assim para a luz, e aí olhando às vezes algum Lambi Lambi, você precisa entender muito da luz e nem sempre você, mas é processo. Teve o primeiro Lambi Lambi, por exemplo, parte de cenografia, né? Foi triste porque, né? Eu não. Então, você conhecer as técnicas te ajuda a desenvolver esse olhar não hierárquico para as coisas. E aí, por isso que a galera do Lambi Lambi, talvez seja muito óbvio isso, né? Talvez a gente falando isso aqui, isso é óbvio, e para o teatro de sombras, mas a gente vai para outros setores ali, o teatro de atores, não é bem assim. Não é bem assim. Sim. Eu comecei com o lambe-lambe, depois fui fazer um curso técnico em teatro, daí, né, como atriz, nada de animação. E aí eu vi que realmente as pessoas não têm esse olhar, né? Então eu comecei já com essa coisa de tipo ter que pensar tudo e tal. E aí depois eu vi que as pessoas, a gente estava lá ensaiando, eu falei, gente, mas aí vai rolar isso, vai rolar as pessoas assim, pois é, É, né? Tipo, é outra coisa, né? é outra coisa, né, a gente tem muito, os artistas em geral, os artistas em geral, tem muito a aprender com o teatro de animação. Né? Ele nos ensina muita coisa. A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa conhecer um pouco, né, para não. E aí não vou entrar em detalhes de como ser iluminador e como que as pessoas cagam pro seu trabalho, assim, né? Mas e aí todos os setores, né? Tipo, atores, a direção, e tipo, se vira, já fiz, já montei, dá um jeito, assim. É.
Enfim, mas isso aí é E outra agora, coisa. o teatro de sombra também é um teatro muito técnico, né? Muito técnico. Eu É acho, né? muito, Não sei. muito até divertido, assim. A gente tem um espetáculo de sombras, em escala real, assim. E aí é um jogo atrás da tela. A gente vai pra frente da tela, mas atrás da tela é um. Porque é assim. Ai, desculpa, cachorra. Você está pegando. É um passo a passo, tipo, alguém tá passando silhueta, outro passa a luz, e como que eu vou ter que. Eu tenho que estar do outro lado, como que eu passo? Era assim, era um espetáculo atrás da tela. Porque nem sempre quem estava falando era quem estava manipulando, então tinha isso, a pessoa que faz a fala está fazendo uma outra coisa e aí a pessoa está manipulando. A gente começou tudo certinho, no meio do processo a gente viu que a gente ia precisar trocar as funções ali atrás por causa da dinâmica da frente, né? Que a gente precisava para frente, para trás, frente, para trás. É uma loucura, uma loucura. E aí precisa de muita técnica, de tempo, de ritmo, de estar todo mundo sintonizado no jogo. Mas o Teatro Lambi-Lambi ele também tem uma coisa assim que eu acho que é muito divertida, que tem muita gente que não é da área e faz Teatro Lambi-Lambi, né? E rola, e se joga, e vai pra cena, e experimenta, e a coisa dá certo. Chegou para mim aqui um comentário da Denise. Denise, uma das criadoras do Teatro Lambi-Lambi, junto com o Ismini, que ela diz: o não óbvio é um dos pilares do Teatro Lambi-Lambi. Comente. Comente. Eu não sei, tô tentando ver se é porque que eu falei que talvez pro pessoal do Lambi Lambi não seja óbvio, né? Eu Eu acho que lendo o eu não consegui. óbvio que ela fala é uma questão da surpresa ou do segredo ou da questão da linha dramatúrgica, não é? De ter assim o não óbvio. Eu não sei, eu Ela olho fala um pouco assim para essa disso. ideia do não óbvio é a possibilidade da experimentação. Então, tipo, o que é tradicional, o que é se esperado do teatro de sombras? Uma tela branca. O que não é óbvio? Você fazer uma tela que vai morrer daqui 3 semanas e que você vai perder e tem que fazer tudo de novo, né? Isso não é uma coisa muito óbvia. Ou com casca de ovo, que eu estou experimentando umas. Eu tive que parar, né? Essa semana tá um pouco mais intensa, bem cheia. Mas você pegar casca de ovo e que tipo, e bateu, quebrou, e talvez seja essa experimentação e pegar caminhos que não sejam os esperados, né? Ela falou Sim. isso já, que É que a gente tem um delay na nossa conversa também. A gente conversa e os comentários eles levam um tempo chegar. para chegar. Quer dizer, eles vêm em outro tempo, né? Eu não sei, eu não consigo nem ver os outros superiores. Ah, mas Sei legal. lá, Alguma coisa que eu não te perguntei, que eu não comentei, que você gostaria de falar? de comentar em relação a cachorro, sei, é legal ver assim, porque o pessoal, isso aqui a internet, a mídia nunca vai substituir, porque tem textura, sabe? Meu lambe ele tem textura, ele tem cheiro, ele tem coisas que a câmera não pega, a sensação, sabe? É só você ali naquele momento. O que eu posso dizer, eu não consigo dizer que é mostrando com a caixinha. Talvez muito obrigada por esse espaço para a gente conversar. Às vezes as perguntas me ajudam a repensar algumas coisas. Eu tive na outra live, assim, nossa, que aí alguém fez alguma pergunta, eu fiquei pensando e fui refletindo na hora. Então, obrigada por esse espaço. É muito legal estar aqui com vocês. Acho que é isso. Não sei se tiver alguma pergunta. Sim, precisamos, não tem. Vamos ver aqui. Deixa eu procurar se tem alguma pergunta, mas
Você vendo você falar, assim, realmente, pelo vídeo a gente tem uma outra experiência, né, da caixa. Eu não conheço a caixa, mas a gente vê claro que ela é muito poética, tem a sombra, mas eu acho que experimentar essa caixa, sentindo esse cheiro, realmente vendo o momento ali, né, das flores caindo, deve ser é uma experiência muito mais sensorial, pelo que você está me dizendo, né? Porque ela é muito orgânica, né, essa caixa. Pois então, e outra coisa, na hora que as folhinhas caem, a câmera, ela, tipo, parece que vai muito mais rápido do que. Enfim, a pessoa vê a caixa de uns ângulos que a câmera não consegue captar. É uma outra experiência. Uma outra experiência. Deixa eu ver se temos algumas perguntas, porque tudo. E assim, essa caixa, quando as flores caem, ela é bem diferente da outra. Apesar de eu manter ali o uso de duas lanternas, a ideia da textura, eu mantenho, mas eu uso agora só coisa que não morre, Uhum. só coisa tecido, a tela é papel, mas eu trabalho com aquarela, penso na Essa está em abertura de uma outra processo, forma. essa que você está falando. Então, essa nova, o pessoal de Itacuja, Teatro de Caixeiros, eles abriram uma oficina no Sesc. Eu falei, vou aproveitar, eu já estava com uma ideia, vou lá experimentar e comecei a fazer. Então foram 3 semanas, na última semana, quase não dormia porque eu queria acabar ela toda. Então eu tenho ela pronta e aí eu estou focando agora nos acabamentos, colocando uma luz dentro porque a tela ela tem camadas, tipo, a tela, ali é papel canson, mas do lado eu fiz camadas e eu vou colocar luz para evidenciar as camadas. É coisa que não tinha. Ela ainda tá longa, ela tem 4 minutos. Eu preciso ali ensaiar para ver o que eu posso tirar, o que eu vou fazer ali. Que imagem eu vou abrir um pouco mão para poder contar a história que tem. Ela tá aqui também. Se quiser que eu mostre, eu mostro. Dá Mas tempo, ela eu acho que a tá. gente tem tempo, sim, se você quiser. Né? Deixa eu ver aqui que horas são. A gente ainda tem uns 6 minutos. Não dá para mostrar. Acho que virou. Essa caixa aqui é que a gente vai ter percepções diferentes olhando atrás e na frente, né? Aqui a gente consegue ver o tecido e lá a gente vai ver só o desenho do tecido. E aqui as silhuetas eu coloco, eu fiz de uma forma. Ai, vou deixar elas separadas. Espera aí. Deixa eu ver. Eu tenho estas móveis. Vou pegar uma só. Então, essa aqui, o esquema, por exemplo, eu fiz ela com ganchos. Que eu consigo pendurá-la aqui e durante a manipulação eu passo ela. Porque essa tem mais silhuetas, aí eu preciso tirar elas. E aí eu tenho diferentes técnicas para silhuetas. E aí, deixa eu ver se eu consigo virar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar dentro. Eu não vou conseguir mostrá-la lá dentro com o celular. Mas talvez dê para ver ali o desenho do tecido, que ele dá, a ideia é textura e silhueta ao mesmo tempo. Deixa eu tentar virar ela do jeito melhor para mostrar. Peraí que eu vou ter que soltar o celular um pouquinho para poder abrir ela. Aqui. Então, aqui de cabeça para baixo, né? Eu trabalhei ela com uma moldura em camadas. E aí no meio das camadas eu vou colocar uma iluminação só para dar um destaque na forma Nas dela e camadas. tipo nas camadas, né?
O olho humano consegue ver tudo lá dentro. Meu celular, ele não consegue. Ele tá um pouco mais limitado, né? E aí eu ainda não consigo ter uma gravação decente do que eu tenho, porque agora em casa só tô eu, né? Não tenho câmera boa, não tenho, enfim, é as silhuetas. Que Ai, aí que o processo, bonitinha. fiz articulação com miçanga e arame, porque tudo, o colchete lá, o alfinete de 2 perninhas era muito grande e nada ficava, costurar não dava, e aí no fim foi a resolução que eu cheguei, no caso, para essas 2 silhuetas, né? Tá? Que bonita. E aí é acetato. Muito legal. E aí mesmo esquema de encaixe, né, na estrutura que tá aqui embaixo. Que massa. Bem legal. Bem bonito. E essa vai ser sobre o quê? Que Essa essa conta história a tem história da lagoa. personagem. Tem a Lagoa do Peri e a Lagoa da Conceição. Quem conhece Florianópolis sabe que são essas lagoas, né? Ela é a história que o povo conta lá, de como que se formaram as lagoas, né? A Lagoa da Conceição era uma bruxa e o Peri, a Conceição era uma bruxa, o Peri era um índio, eles não podiam ficar juntos, e aí eles ficam juntos, e aí vem uma maldição da bruxa e transforma o Peri na lagoa, e ela tem o formato de coração, de água doce, e a Conceição, depois que acontece isso, ela chora, chora, até formar a Lagoa da Conceição, que tem o formato de uma lágrima e água salgada. E aí eu conto essa lenda que é a lida de Floripa. Que É bonito. isso aí, que vocês viram é o Peri e a Conceição. E aí os outros Uhum. personagens são ali né, o povo indígena e as bruxas que vão aparecendo ali. Vou usando alguns outros recursos de silhueta branca, para contar. A Jo tá perguntando quando estreia. A princípio, no fim do curso, a gente fez uma apresentação. Eu ia, me deram em abril agora para Floripa e já pouco apresentar. Antes mesmo de fazer porque eu preciso fazer um acabamento melhor na caixa por fora para ela ficar um pouco mais atrativa. Mas eu queria ter apresentado ela em abril, quando eu estivesse em Florianópolis. Estava combinando até com a Maria Clara, porque ela também ia para Floripa. E aí a gente ia apresentar nossas caixas, mas não rolou. Agora a estreia, não sei quando vai ser, quando a pandemia acabar, porque por vídeo eu não consigo ter qualidade de vídeo, porque é sombra. E a sombra é muito difícil de captar com o celular, porque aí tipo, foi luz na tela e a tela é branca, faz assim, ó. Estoura, né? E eu só tô com o celular aqui, então online ele também não vai ter como estrear. Eu consigo só mostrar ele assim. E estreia é fim da pandemia. Acabou a pandemia e uma solução para, né, vacina, vai viajando e apresentando ela. A hora que a gente puder tá na rua, todo mundo vai estar na rua, né? Então, acho que todo mundo tá com essa. Ai, não vejo a hora de ir pra rua apresentar, Pois é. né? A estreia dela é, estamos na rua, é isso aí. Entendeu? Porque aí o que eu preciso acabar nela são coisas de acabamento. Mas nada me impede de já ir apresentando. Porque conforme o primeiro Lame me mostra isso, né? Conforme eu fui apresentando e tendo que viajar com elas, eu fui aprendendo e fui melhorando ela. Ai, desculpa que eu não controlei, temos 15 segundos só. Eu vou te agradecer muito pela participação na Anima Rua On. Muito obrigada pela generosidade, por abrir sua caixa. Obrigada, pessoal.